Pensei que eu ouvi uma salva de palmas tão forte agora. Estava esperando aqui. Graça e paz a todos. Queridos, vamos ficar em pé só mais um pouquinho. A gente vai fazer uma oração agora, depois nós lemos a palavra, entramos em oração. Mas eu queria orar aqui pelo Francisco Vicente, ele é pai do aluno Marcos, né? E ele vai fazer uma cirurgia do coração, uma cirurgia de emergência. Então eu queria que você orasse agora pelo seu Francisco Vicente, coloque a vida dele diante do trono do Pai agora, para que tudo possa correr bem, amém? Pai querido e amado, nós queremos neste momento, queremos entregar nas tuas mãos a vida do teu filho, queremos, ó Pai, pedir que o Senhor venha com a tua interferência sobre esta vida. O seu Francisco nós colocamos em tuas mãos, os médicos, os enfermeiros que vão cuidar dele, nós entregamos em tuas mãos, ó Pai, e pedimos que o Senhor estenda a tua mão de glória, de graça e de bênçãos sobre todos, em nome de Jesus. Oramos por aqueles que estão enfermos, ó Pai, por aqueles que têm alguém, Senhor, no seu coração agora, que ele pesa, que ele angustia, que haja, Senhor, a tua mão de misericórdia sobre esta vida, no nome poderoso de Jesus, nós te agradecemos, amém, amém, amém. Abram aí Daniel capítulo 2, versículo 44, eu confesso assim que não sabia nem por onde a gente começar, nós vamos ver muitos versículos nesta noite, né? Daniel capítulo 2, versículo 44, quem estiver em pé pode ficar em pé, tá? Daniel 2, 44, é só uma passagem de muitas que nós vamos ver hoje aqui, e para a gente entender hoje, assim, ouvindo os louvores, ouvindo as palavras ministradas, a gente fica pensando um pouco nessa grandeza aqui. Então, vamos ler só o versículo 44, que diz assim: nos dias destes reis, porém, o Deus dos céus levantará um reino que não será jamais destruído. Amém. Vou ler de novo. Nos dias destes reis, porém, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E esse reino não passará a outro povo, mas esmigalhará e consumirá todos estes reinos, e será estabelecido para sempre. Amém. Senhor amado, nós queremos, Senhor, te agradecer pela tua palavra, nós queremos, Senhor, deixar nas tuas mãos, Senhor, que o teu Espírito nos fale, nos guie, nos oriente em todas as coisas. Nossa vida é tua, Pai, obrigado por tudo, que o teu Espírito possa falar ao nosso coração, nos guiar, nos conduzir, ó Deus, nos direcionar para aquilo que é teu, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Queridos, eu vou falar de um tema que ele é muito grandioso. E às vezes a gente tem até dificuldade de captar coisas que são muito grandiosas, tá? Que às vezes vai muito além do nosso dia a dia, da nossa compreensão, mas nós vamos ver muitas passagens bíblicas falando disso. Porque quando nós estamos aqui adorando ao Senhor, né? É tão gostoso assim, tão maravilhoso ter cantado esse hino, para que em todas as coisas Ele tenha a supremacia, amém? E aquele que nós adoramos aqui, nós nunca podemos esquecer, Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, amém? E aí a gente pensa nele, a gente invoca o nome dele, a gente fala com ele, para tudo na nossa vida, para tudo na nossa vida. Se a gente está com a dor de dente, né? Se a gente tiver com a dor no calcanhar do pé direito, não é? A gente vai orar por ele. Se a gente tiver com um filho que está meio desobediente, meio desencaminhado, a gente vai falar com ele, não é assim, né? Se a gente tiver sem dinheiro para pagar o boleto de segunda-feira, nós vamos falar com ele, né? E ele realmente, ele nos ouve porque ele é o Senhor de tudo, amém? Ele é Senhor de tudo, todos os aspectos da nossa vida, todos os assuntos da nossa vida, Ele é Senhor, sobre tudo na nossa vida Ele é Senhor, né?
quando a gente lê a Bíblia vai falar todo aspecto da nossa vida, que você tem que ser honesto nos negócios, que você tem que tratar bem os seus animais, que você tem que se relacionar bem com o seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, que você tem que pedir perdão. Todas essas coisas tem na Bíblia, mas a Bíblia não fala só disso, não. A Bíblia ela vai muito além do que a gente pode imaginar. A gente tem na Bíblia grandíssimas, olha o que diz 2 Pedro capítulo 1, versículo 3, eu falei que vou citar bastante versículo aqui, aliás, 2 Pedro, é isso? 2 Pedro capítulo 1, versículo 4, 2 Pedro 1, 4 diz que ele nos deu grandíssimas e preciosas promessas, amém? Então assim, deixa eu dizer, Deus nos deu grandíssimas e preciosas promessas, grandíssimas, grandes demais. Eu vou falar assim, quando nós estivermos lá na glória, daqui a 200 anos, eu estou falando assim, daqui a 200 anos, eu acredito que muita coisa já vai ter se resolvido, daqui a 200 anos nós vamos lembrar e falar assim, meu Deus, por que eu fui tão relaxado, né? Por que eu fui tão incrédulo? Porque eu fui tão negligente com tanta coisa do Senhor, se na palavra dele falavam coisas tão maravilhosas, tão tremendas, tão gloriosas, e agora, depois de 200 anos que eu estava lá no culto, lá na igreja Vale da Bênção, eu estou vivendo todas as grandíssimas promessas de Deus, eu estou vivendo nas coisas gloriosas de Deus. A Bíblia diz assim que a nossa leve e momentânea tribulação nem dá para se comparar com a glória que em nós será revelada, amém? E aí entre essas glórias, a gente cantou, a gente falou aqui, e a gente começa a olhar o mundo, né? Se a gente fosse falar hoje, qual é a nação mais poderosa da terra hoje? Quem seria? Pode chutar. Estados Unidos, né? Teve uma época que a briga era Estados Unidos e a Rússia, né, União Soviética. Teve época que a nação mais poderosa da terra era a Inglaterra. A Inglaterra tinha domínios ao redor do globo inteiro. Antes da Inglaterra nós tivemos a França também, foi muito influente. Tivemos Portugal, tivemos Espanha. Teve uma época que a nação mais poderosa era Roma. Teve uma época que a nação mais poderosa era a Grécia. Teve uma época que era a Pérsia. Teve uma época que era a Babilônia. Teve outra época que eram os assírios. E eu vou dizer assim, tudo isso vai passar, porque Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, amém. Quando nós estamos falando de Jesus, nós estamos falando daquele a quem pertence o futuro de todas as coisas. Ele disse, todas as coisas o Pai entregou nas minhas mãos. A Bíblia diz o quê? Porque nele foram criadas todas as coisas, visíveis e invisíveis, quer principados, quer potestades, domínio e poder, tudo foi criado por Ele e para Ele. Então nós temos que entender que não é só o meu problema, algumas questões, hoje não, a história pertence ao Senhor Jesus Cristo, amém. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Vai chegar o dia que todas essas nações, né, essas nações e esses reinos não vão ser nada comparado àquele que vai reinar para todos sempre. E aí nós pensarmos que vai chegar aquele dia e a gente vai se deslumbrar e vai ver quem é realmente Jesus sem nenhuma máscara. Todos os reis da terra, todos os governantes da terra, todos os povos da terra vão saber que Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A gente pensa assim no que Ele fez. A Bíblia diz que Ele, sendo em forma de Deus, Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas Ele esvaziou-se a si mesmo, e sendo em forma de Deus, Ele tomou a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, Ele foi obediente até a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e deu a Ele
o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e embaixo da terra, e toda língua declare que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Hoje isso acontece? Não. Tem lugar que o nome de Jesus não pode ser nem pronunciado. Tem lugares onde o nome dele não é reverenciado. Mas aguarde que vai chegar esse momento em que ele será Senhor sobre todas as nações. Amém. São muitas passagens da Bíblia falam sobre isso, mas eu queria ler Apocalipse 12:5. Não sei se vão colocar aqui os versículos, mas Apocalipse 12:5. Já foi falado tantas coisas de Apocalipse, mas deixa eu dizer, todas essas nações da terra, quando ele voltar, eles vão ter que reconhecer que ele e só ele é o Senhor. Ele e só ele é o Senhor. O mundo vai saber que não é o presidente dos Estados Unidos, que não é esse A, não é esse B, que esse monte de ditador que tem aí, eles não são nada, porque o reino pertence a ele eternamente. Amém? Apocalipse 12:5 diz assim: ele deu à luz um filho homem, que há de governar todas as nações. Olha lá, que governará todas as nações com cetro de ferro. O que ele vai fazer? Governar todas as nações. Deixa eu te dizer, a história não pertence a A, a B, a ONU está aí organizando, né, um governo mundial, daqui a pouco vai surgir aí algum camaradinha querendo tomar nas suas mãos o governo mundial, quem sabe ele vai conseguir convencer muita gente de que ele é digno de governar o mundo, mas eu vou dizer, ele não é nada, porque o governo mundial nós sabemos a quem pertence àquele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Glória a Deus! Pode ser que hoje você nem goste de política, pode ser que hoje você nem se envolva com essas coisas, mas deixa eu dizer, vai chegar o dia em que Jesus vai reinar e você vai reinar com ele também. Glória a Deus! Deixa eu falar, essa é uma promessa bíblica, com muitas passagens. Deixa eu dizer, Jesus vai reinar, e nós vamos reinar com ele para a glória de Deus. Você consegue pensar nisso? Às vezes você olha assim, você fala assim, mas pastor, eu não consigo nem arrumar meu quarto direito, né? Pastor, eu não consigo nem organizar minhas contas direito, eu não consigo nem organizar algumas coisas na minha vida direito, mas deixa eu dizer, a promessa de Deus para nós vamos reinar com Cristo para sempre. Glória a Deus. E aí eu quero ler 2 passagens de Apocalipse, aliás 3 passagens de Apocalipse com você. Nós estamos num tempo apocalíptico, né? Temos lido muito de Apocalipse, temos visto os juízos de Deus, mas ali promessas de Deus que são coisas muito preciosas. Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6, Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6, vou ler os versículos todinhos, embora só um pedaço que nos interesse, mas ele vai falar dessa promessa maravilhosa de Deus para a nossa vida. Apocalipse capítulo 1, versículo 5 e 6. Diz assim: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Quem é ele? Aquele que nos ama. Amém? Deixa assim, ele é aquele que nos ama. Glória a Deus! Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Glória a Deus! Nós estamos aqui porque nós fomos lavados dos nossos pecados pelo sangue do Cordeiro. Glória a Deus! E o que ele fez? Ele nos fez reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. E aí ele continua, a ele seja glória e poder para todo sempre. Amém. Então ele nos fez reino e sacerdote. Agora vai lá, Apocalipse capítulo 5, versículo 9 e 10. Nós já vimos muitas dessas passagens aqui, mas agora um outro foco, o foco de que nós vamos reinar com ele. Capítulo 5, versículo 9 e 10.
é aquele momento em que ninguém podia abrir o livro estava selado, e aqui no versículo 9 diz assim, capítulo 5, 9 de Apocalipse, e cantavam um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Versículo 10, e para o nosso Deus os fizeste o quê? Reino e sacerdotes. E eles farão o quê? Eles reinarão sobre a terra. Glória a Deus. Fico pensando, nós às vezes não sabemos o que é se entregar plenamente por Jesus. Mas eu fico pensando naquelas pessoas que foram perseguidas, naquelas pessoas que foram aprisionadas, ou até elas foram mortas por amor a Jesus, né? E que os seus assassinos, os seus torturadores, eles se achavam que eles tinham o poder. Né? Isso aconteceu muitas vezes na história, continua acontecendo na história, pessoas morrem por amor a Jesus, pessoas são presas por amor a Jesus, pessoas são torturadas por amor a Jesus, mas essas pessoas que hoje morrem, essas pessoas que hoje sofrem, essas pessoas que hoje são presas e torturadas por amor a Jesus, um dia elas reinarão com Jesus. E eu fico pensando naquelas pessoas que acharam que tinham poder na mão, que tinham autoridade na mão, que tinham força na mão. Deixa eu dizer, o poder pertence ao Senhor Jesus Cristo. E chegará o dia em que a terra inteira vai enxergar isso. E agora vamos para a passagem de Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, nós vamos ler primeiramente o versículo 6, e depois nós vamos ler essa passagem a partir do versículo 1, que vai falar sobre o reino deles sobre a terra. Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Deixa eu dizer, logo, logo Jesus vai voltar. Glória a Deus. E ele diz, né, dias virão em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E aqueles que ouvirem, viverão. Glória a Deus. Está chegando o tempo em que a trombeta vai tocar, e a Bíblia diz, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Glória a Deus, glória a Deus. Quem crê dá glória a Deus aí, glória a Deus. Essa é a primeira ressurreição, capítulo 20, versículo 6 diz assim, bem-aventurado e santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque sobre eles não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo. E acontecerá o quê? E reinarão com ele por 1000 anos. Amém. Deixa eu dizer, nós vamos reinar com Cristo. Não é? Independente do que você seja hoje, independente dos limites seus que você conhece hoje, essa é uma promessa clara das Escrituras. Jesus vai reinar absoluto e nós vamos reinar com ele. Amém. Capítulo 20, versículo 1 agora, nós vamos ler desde o 1 a seguir. Aqui vai aparecer várias vezes essa palavra, 1000 anos, um reinado de 1000 anos de Jesus sobre a terra, né, antes do reinado definitivo. Mas faz assim, ó, então eu vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. Agora olha que alegria, o que esse anjo vai fazer, versículo 2. Ele fez o quê? Prendeu o... né? Amarrou o cachorro, gente. Amarrou o pitbull, né? Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Glória a Deus. O ser humano não sabe o que é viver sem esse príncipe deste mundo,
Viver sem esse Deus desse século, que tem enganado, que tem oprimido, que tem realmente feito uma bagunça entre as nações. Mas quando Jesus vier, quando ele voltar, uma das primeiras coisas, ele vai amarrar Satanás. Versículo 3, lançou no abismo e ali encerrou os selos sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Diga, 1000 anos. Depois disso é necessário que seja solto por um pouco de tempo. E ele diz assim, vi tronos, e aos que se assentavam sobre eles, lhe foi dado poder para julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta, e nem a sua imagem, e nem receberam o sinal na testa e nem nas mãos. Eles reviveram. E o que eles fizeram? Reinaram com Cristo durante 1000 anos. Glória a Deus. Então não faltam passagens na Bíblia que vão falar dessa coisa maravilhosa, desse tempo maravilhoso, que alguns chamam de milênio, quando Jesus estará reinando. Vamos pensar assim, né? Vamos pensar num período da história em que o mundo inteiro, todos os governantes vão saber que Ele é o Senhor. Que Ele é o Senhor, que a Ele pertence o governo da terra, que a Ele pertence todas as coisas, que dele são todas as coisas. Nós sabemos que quando Jesus ele vem aqui a primeira vez, né, e Ele vem e redime a humanidade, Ele foi rejeitado. Os judeus eles queriam um Messias que derrubasse o Império Romano, Ele queria um Messias que destruísse o Império Romano, que tomasse o trono lá em Jerusalém, dominasse o mundo inteiro. É isso que eles esperavam. Mas veio Jesus como Cordeiro de Deus, então eles não conseguiam enxergar ali o seu Messias, eles não conseguiram enxergar o momento dele como sofredor e o momento que ele voltaria para reinar, né? Eles não conseguiram distinguir isso. Mas quando você lê no Antigo Testamento, tanto tem o Messias que sofre, em Isaías 53 e outras passagens, Salmo 22, como também tem o Messias que vem e reina. E ele veio, né? Ele sofreu, ele morreu, ele ressuscitou. E qual foi a última pergunta que os discípulos fizeram para ele? Né? Quando ele estava já subindo aos céus, Atos capítulo 1, versículos 6 e 7, eles perguntam: restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Eles viram tantas promessas ali, tantas palavras ali. Então a pergunta deles: vai ser nesse tempo agora que o reino de Israel vai ser restaurado? E aí Jesus responde para ele: não vos compete saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo. Glória a Deus. E vocês vão ser as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então esse é o tempo de proclamação da salvação dele, da redenção para todo povo, tribo, língua e nação. Mas vai chegar o momento em que ele vai reinar sobre a terra de uma maneira plena e total. E eu queria que você abrisse o Salmo 2. O Salmo 2 é um salmo maravilhoso. Esse salmo vai ser citado pelos apóstolos, mas vai falar, é um aviso. Salmo 2 é um aviso para os reis, um aviso para os governantes deste mundo, dizendo: Ele é aquele que vai reinar para todos sempre. Amém. Capítulo 2 diz assim: por que conspiram as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas cadeias, sacudamos de nós as suas algemas. No capítulo 4, Pedro cita essa passagem,
E ele fala que se uniu Herodes, se uniu Pilatos, se uniu os gentios, se uniu os povos de Israel, e o que eles fizeram? Eles rejeitaram aquele que era o Messias, aquele que era ungido, aquele que veio para reinar, eles o rejeitaram, eles levaram ele na cruz, mas ele venceu a morte, subiu aos céus e assentou-se à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, amém? E ele vai chegar o momento em que ele vai voltar, e agora aqui versículo 4, olha o que diz aqui: aquele que está entronizado nos céus se ri. O Senhor faz o quê? Zomba deles. Eu fico pensando, né? Quantas, vamos pensar aqui só numa nação, na terra, né? A Albânia hoje tem missionários lá, mas houve uma época que a Albânia era comunista, e a Albânia fez questão de escrever assim na Constituição deles: nós somos ateus, não cremos em Deus. Mas eu falo assim, e daí? E daí que você não crê em Deus? E daí que você não crê em Jesus? Não interessa se você crê ou se você não crê, a verdade é que Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A verdade é que Ele vai reinar, e os povos da terra e as nações da terra, creiam ou não, aceitem ou não, eles vão ter que reconhecer que o Senhor é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, amém? Eles vão ter que reconhecer. E aí continuando aqui, então lhes fala na sua ira, e no seu furor os confunde, dizendo: eu ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho, hoje eu te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os fins da terra por tua possessão. Glória a Deus. E aí ele continua dizendo: e tu fará o quê? Os regerá com vara de ferro. Tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. E aí ele dá um aviso para os reis da terra: portanto, ó reis, sede prudente, deixai-vos instruir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor, alegrai-vos com tremor, beijai o filho, para que não se ire e pereça no vosso caminho, pois em breve se inflamará a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele se refugiam. É umas coisas grandiosas, né? Mas nós estamos aqui e nós somos aqueles que nos refugiamos no Senhor. Quando a gente lê passagens que falam do dia da ira, né? Fala dos reis da terra se escondendo e falando para os montes: caiam sobre nós, ocultai-nos da face da ira daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro. Então deixa eu dizer, os reis da terra, eles têm muito que temer por causa da sua rebelião contra Deus, e nós temos muito que se alegrar, porque Ele reinará sobre a terra. Glória a Deus. E aí eu quero só compartilhar aqui com vocês algumas coisas que vão mudar no mundo, né? A gente olha assim esse mundo e a Bíblia fala assim, o mundo inteiro jaz no maligno. A gente vê assim, a gente olha para a Bíblia e ela chama Satanás de o príncipe deste mundo. Ela chama Satanás de o Deus desse século. Então a gente vê coisas muito ruins aqui, né? Apesar de coisas boas, coisas muito ruins. Mas deixa eu dizer, tudo isso vai mudar porque Ele vai reinar. Porque Ele vai reinar. E quando Ele reinar, quando Ele for Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, todas as coisas vão ser completamente diferentes. Primeira coisa que vai mudar, gente, nós temos que pensar: Ele vai reinar e todo mundo vai saber quem é o Senhor. Então eu quero ler, só vou ler Abacuque capítulo 2, versículo 14. Essa passagem tem 3 vezes na Bíblia, essa passagem. Eu escolhi Abacuque, que é mais difícil de você achar, que é para você treinar a usar a Bíblia. Abacuque capítulo 2, versículo 14, ele é um dos profetas menores, mas eu quero que você pense nessa promessa aqui de Abacuque, e vamos pensar o seguinte: quando nós olhamos para a história do mundo,
nós sabemos que o Senhor, abre aí, Abacuque capítulo 2, deixa aberto aí. Nós sabemos que os povos da terra não viviam em idolatria, viviam em adoração a falsos deuses, em vários deuses, em imagens, fazendo tudo quanto tipo de orgia. E de repente Deus se revela ao seu povo, se revela a Abraão, se revela a Moisés. E quando eles vão lá para conquistar a terra, Deus fala pela boca de Moisés: essa terra se encherá da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Amém? E aquela terra de Canaã, que era uma terra de idolatria, eles conquistam aquela terra, e aquela terra que era uma terra de idolatria, ela passa a ser uma terra de adoração ao Senhor. Mas a promessa do Senhor ia muito mais além. Abacuque capítulo 2, versículo 14, olha o que diz aí de novo. O que diz aí? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Amém? Se a gente hoje entrar no mundo islâmico, que é muita gente, eles não conhecem o Senhor. Se a gente for para alguns países hoje que são fechados ainda para o Evangelho, eles ainda não conhecem o Senhor. Mas tem muitos lugares da terra que a gente vai hoje, glória a Deus por isso. Tem muitos lugares da terra que a gente vai lá e eles conhecem o Senhor. Amém? O Evangelho tem sido aí 2000 anos sendo pregado, e glória a Deus, porque o conhecimento do Senhor tem enchido a terra, e em vários lugares do mundo você tem pessoas conhecendo o Senhor. Se a gente pensasse assim, há 500 anos atrás no Brasil só tinha povo idólatra, povo pagão que não conhecia o Senhor, e hoje aqui no Brasil você tem 40, 50, 60, 70 milhões de pessoas adorando ao Senhor, né? Se você pensasse na África há 300, 400 anos atrás, abaixo do Saara, do deserto do Saara, você não tinha quase ninguém adorando ao Senhor. A maioria eram povos pagãos adorando seus espíritos, adorando seus deuses. Hoje você vai lá, você tem milhões de pessoas adorando ao Senhor. Glória a Deus! Se fosse na China há uns anos atrás, você ia ter um monte de gente adorando espírito, adorando Deus, adorando ancestrais. Hoje você tem de 100 a 150 milhões de pessoas adorando ao Senhor. Glória a Deus, né? Então, assim por diante, nós podemos dizer que hoje tem muito mais gente adorando ao Senhor do que qualquer época da história da humanidade. Mas a gente também pode dizer que tem muitos lugares da terra, muitos povos da terra que não adoram ao Senhor. Às vezes até já ouviu falar dele, mas não adoram. Mas a palavra do Senhor vai se cumprir: a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Amém? Vai chegar o dia nesse mundo que todo mundo vai conhecer o Senhor. E eu quero ler com você uma passagem, Jeremias 31, versículo 34 e 35. Jeremias 31, versículo 34 e 35. Glória a Deus. Então eu quero dizer para você que vai chegar o dia em que, nessa terra aqui, nesse planeta aqui, nesse mundo aqui, esse mundo que de um jeito ou de outro, ou parcialmente ou totalmente rejeitou o Senhor, vai chegar o dia em que todo mundo vai saber quem é o Senhor. Amém? Versículo 34 e 35 diz assim: não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém ao seu irmão, dizendo: conhecei o Senhor. Por quê? Porque todos me conhecerão. Aleluia! Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, pois eu lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados, diz o Senhor. Então deixa eu dizer, chegará o dia em que o mundo inteiro, cada pessoa, cada habitante da terra, ele vai saber quem é o Senhor. Vai chegar o dia em que todo joelho no céu, na terra e embaixo da terra, vai dizer que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Agora vamos lá. Isso já vai ser uma bênção. Imagine todo mundo conhecendo. Imagine você vivendo, e a gente não pode esquecer isso também, no mundo, né? No mundo, onde Satanás está preso, né?
Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê as ações dos demônios, eles oprimem as pessoas, eles põem doenças nas pessoas, eles enganam as pessoas, eles, assim, as religiões, gente, as crenças, na grande maioria das vezes, são criações de demônios. A Bíblia diz lá, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a doutrinas de demônios e espíritos enganadores. Então, quero que você pense, quanta gente ele está longe de Deus, porque ele foi enganado por espíritos malignos. Vou falar aqui tem uma religião muito grande, né? Que o fundador dessa religião, ele fala que veio um anjo, e revelou, e trouxe para ele, e deu o nome do anjo, inclusive, né? Que o anjo veio, deu o nome do anjo, e esse anjo deu o livro que ele escreveu para ele, né? E bilhões de pessoas seguem o que esse livro fala. Aí eu pergunto, como é que ele sabe que era aquele anjo mesmo? Ele viu o SIC e RG do anjo, né? Então o que nós temos? Espíritos enganadores. As pessoas muitas vezes conversando com espíritos enganadores e achando que ele está falando com espíritos bons, falando que acho que está falando com seus parentes que morreram. Eu conheci um rapaz, mas se eu abrir um parênteses aqui, ele fazia parte de uma religião, não vou lembrar o nome, mas era algo mais ou menos assim, grupo hermético do sétimo dia, era um negócio assim, né? E ele conta que essa religião nasceu de uma menina, que essa menina estava um dia numa reunião, essa menina baixou um espírito nela, ela começou a falar um monte de coisa, e aí veio uma pessoa e falou assim, isso é uma nova revelação, começou a anotar tudo que ela falou, isso virou uma religião, essa religião, eles têm no Brasil inteiro, todos os estados têm, né? E muita gente segue, e eles guardam o sábado, leem a Bíblia, e eles acham que são cristãos, e falam com os espíritos, creem em reencarnação e acham que são cristãos. E ele conta que um dia, o pai dele, que era líder nessa religião, falou assim para ele, meu filho, você tem que pregar, você tem que começar a pregar, porque eu vou passar o cajado para você, eu sou líder, você tem que ser líder. Ele falou, tá bom, pai, então eu vou começar a ler a Bíblia para poder pregar, né? E aí ele começou a ler a Bíblia, e ele leu a Bíblia toda. Sabe o que descobriu? Ele descobriu que tudo aquilo era um engano. Ele descobriu que todos aqueles espíritos eram enganadores, que eram os demônios. E aí ele pegou e ele começou a pregar para a família dele, e a família dele se converteu. E ele começou, e aí o lugar que ele tinha que tomar conta, ao invés disso ele começou a pregar o evangelho. E o lugar que era para ser um centro espírita, acabou virando uma igreja para a glória do Senhor. Tá? Mas eu quero dizer assim que, eu quero que você pense assim, o mundo que a gente vive é um mundo de espíritos enganadores, de ensinos de demônios. Agora eu quero que você pense, as pessoas vivendo em um mundo onde Satanás e os seus demônios estão presos, onde nenhum engano de nenhum espírito maligno vai reinar, mas só a verdade de Deus vai reinar para sempre. Amém? Eu quero que você pense nisso, eu quero que você pense o Senhor reinando, todo mundo conhecendo o Senhor, nenhum ensino maligno, nenhum espírito maligno, nenhuma doutrina de demônios, mas a verdade de Deus reinando para sempre, glória a Deus. Mas vamos lá, abre o Salmo 72, eu quero que você pense no reinado de Cristo. Salmo 72, uma das coisas que a gente reclama das injustiças, né? A gente reclama das corrupções, a gente reclama realmente dos subornos, e a gente vê tanta injustiça sendo cometida, a gente vê pessoas que roubaram bilhões sendo soltas, e pessoas que às vezes pouco fizeram, nada fizeram, elas estão lá presas, né? Mas vai chegar o dia em que a justiça reinará nas mãos do Senhor. Salmo 72, versículo 2 em diante, essa é só uma das muitas passagens que vai falar a respeito disso. Diz assim, ele julgará, preste atenção, versículo 2, ele julgará o teu povo com justiça, e os teus pobres com juízo. Os montes trarão paz ao povo, e os outeiros justiça.
julgará os aflitos do povo, salvará os filhos do necessitado e quebrará o opressor. Temer-te-ão enquanto durar o sol e a lua, de geração em geração. Ele descerá como a chuva sobre a erva ceifada, como os chuveiros que umedecem a terra. Nos seus dias florescerá o justo, a abundância de paz haverá enquanto durar a lua, dominará de mar a mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Aqueles que habitam no deserto se inclinarão ante ele, e os seus inimigos lamberão o pó. Os reis de Tarse e das ilhas trarão presentes, os reis de Sabá e de Sebá oferecerão dons, e todos os reis se prostrarão perante ele, e todas as nações os servirão. Glória a Deus. Agora aqui, porque ele livrará o necessitado quando clamar, como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude. Compadecer-se-á do pobre e do aflito, e salvará a alma dos necessitados. Deixa eu dizer, com ele reinará a justiça. Amém? Glória a Deus. Mas vamos lá. Capítulo 2, versículo de 1 a 4. Dos grandes problemas que nós temos neste mundo, são as guerras, né? São as guerras. Quem já viveu em lugar de guerra, é assim uma aflição muito grande, né? E, infelizmente, quando não é num lugar, nós temos guerras, mas deixa eu dizer, ele é o príncipe da paz. Amém? Quando ele reinar, né? Deixa eu dizer para você, quando ele reinar, verdadeiramente haverá paz. Pode ter certeza disso. Hoje o mundo até luta pela paz, mas eu sei que essa paz que eles buscam, eles nunca vão conseguir estabelecer. Sempre no coração do homem ali vai ter espaço para a guerra. Eu até, outra pregação, eu falei que em 1938, quase que o Hitler foi indicado para o Prêmio Nobel da Paz. Então você já tem ideia do que está, às vezes, por trás, né? Às vezes por trás desse discurso da paz. Mas deixa eu dizer, o príncipe da paz vai reinar e haverá paz entre as nações. Amém? Capítulo 2 de Isaías diz assim: e virão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte da casa do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. E olha aqui, presta atenção agora aqui. E ele exercerá o seu juízo sobre as nações, e repreenderá a muitos povos, e estes converterão as suas espadas e enxadões, e as suas lanças em foices. Não levantará espada nação contra nação, e nem aprenderão mais a guerrear. Amém. Deixa eu dizer, ele virá, e ele vai fazer paz entre as nações. Glória a Deus. Então, tudo isso são promessas da palavra de Deus. Só mais uma última questão aqui. Saúde. Abre aí Isaías capítulo 65, versículo 20. Só vou ler mais duas passagens, né? Vamos pensar num período de saúde, de longevidade, de bênçãos sobre a terra. Esse vai ser o reino do Senhor. Capítulo 65, versículo 20 de Isaías. Capítulo 65, versículo 20 de Isaías. Diz assim: não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos. Né? O jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice. Amém? Então a promessa de Deus de longevidade, promessa de Deus de
saúde. Então eu quero que você pense assim num período da história em que ele vai reinar. E que ele vai reinar e que todos os reis da terra, eu só citei algumas das muitas passagens que falam sobre isso, né? Em que ele vai reinar sobre a terra absoluto. E que todo mundo saberá que ele é o Senhor, amém? Ele vai reinar sobre a terra e Satanás estará preso e não mais vai enganar a nação, não vai ter mais falsas doutrinas, não vai ter mais ensinos de demônios, não vai ter mais pessoas perturbadas por demônio, não vai ter mais o engano e a mentira do pai da mentira, só vai ter a verdade de Deus reinando. Glória a Deus, tá? Vamos pensar num período que não vai haver mais a injustiça, a corrupção, não vai haver mais o suborno, mas vai ter alguém que vai julgar retamente. Glória a Deus. Vamos pensar numa época em que vai realmente haver saúde e que vai haver longevidade, em que não vai haver mais guerra. Pensa em tudo isso aí, mas agora eu quero que você abra aí 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11 e 12. Glória a Deus. Eu quero dizer para você que todas as promessas do Senhor na nossa vida, elas se cumprirão. Amém. Capítulo 2, versículo 2 Timóteo, é isso? 2, 11 e 12. Fiel é esta palavra. Essa palavra é fiel. Se morrermos com ele, também com ele. Se perseverarmos com ele também, reinaremos. Então eu quero que você pense nisso. Eu fico olhando às vezes as pessoas que receberam a palavra de Deus no seu coração, pessoas que já provaram o dom de Deus na sua vida, pessoas que sabem quem é o Senhor, que já viram Ele operando, e às vezes eles não conseguem conceber as coisas grandes que o Senhor tem para eles. Deixa eu dizer, todas as coisas ruins e até as coisas boas desta vida aqui, elas vão passar, mas as coisas eternas que o Senhor tem preparado para nós, elas não vão passar, nós estaremos para sempre com o Senhor, amém? Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Se nós morrermos com Ele também viveremos. Se nós também com Ele perseverarmos, com Ele nós vamos reinar, amém? Então quero que você pense que na sua vida você vai ver o Senhor fazer coisas maravilhosas, tremendas com a sua vida. Você vai ver a bênção de Deus nessa terra, você vai ver a bondade de Deus na sua vida, você vai experimentar o Senhor respondendo a sua oração, curando enfermidades suas, perdoando os seus pecados, direcionando os seus passos, mas isso é apenas, digamos assim, uma amostra daquilo que o Senhor vai fazer, porque quando Ele voltar, todas as coisas mudarão para sempre, amém? Quando o Senhor voltar, não é só os nossos corpos que vão mudar, não é só a nossa condição física que vai mudar. Quando o Senhor voltar, todas as coisas vão mudar, inclusive a história desse mundo, porque esse mundo vai saber que Ele é o Senhor. Esse mundo vai saber que Ele é o Senhor, e você e eu, nós vamos saber que vale a pena viver com o Senhor, vale a pena morrer com o Senhor, vale a pena batalhar com o Senhor, porque nós vamos reinar com o Senhor, amém? Mas aí eu quero terminar com Apocalipse capítulo 2, versículo 26 e 27, Apocalipse capítulo 2, eu quero você que está conhecendo o Senhor agora, você que vai conhecer o Senhor, já conhece o Senhor há muito tempo, você que ainda vai conhecer mais do Senhor, né? Essa aqui é uma promessa do Senhor. Capítulo 2, versículo, vamos ler o 25. Capítulo 2, versículo 25 do Apocalipse. O que tendes? Retenha-o até que eu venha. Aquilo que você tem, amém? Quem tem o perdão dos seus pecados aí, amém? Quem tem amor ao Senhor, quem tem o Espírito de Deus, a palavra de Deus, temor de Deus no seu coração, amém?
A palavra dele é retenha até que ele venha. Mesmo que tem momentos que são de lutas, de pelejas, de batalhas, mas aquilo que o Senhor derramou sobre a sua vida, aquilo que o Senhor deu para a sua vida, você tem muitas coisas que você recebeu do Senhor, retém até que ele venha, amém? Versículo 26, ao que vencer, está aqui, né? Diga, ao que vencer. De novo, ao que vencer. Então vence, né? A minha diz assim, ao vencedor. Ao que vencer, que guardar até o fim as minhas obras. Aleluia. Que guardar até o fim as minhas obras. O que diz aí? Darei o quê? Eu darei o quê? Já pensou, você vai mandar no Biden, gente? Ou no Trump, não sei. Putin está lá em guerra, né? Eu quero que você pense nisso. É algo assim que a gente nem imagina hoje, né? Eu estou mandando meu currículo procurando emprego. Mas deixa eu dizer, a promessa do Senhor é, ao que vencer, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Com vara de ferro as regerá, quebrando-as como são quebradas os vasos de oleiro, assim como também recebi do meu Pai. Então deixa eu lhe dizer, hoje nós somos pessoas limitadas nesse mundo, talvez limitadas para certas coisas neste mundo, mas nós somos aqueles que foram resgatados com o sangue do Cordeiro, amém? Hoje nós somos pessoas que talvez nós não tenhamos grandes posições, mas deixa eu dizer, nós somos aqueles que foram selados pelo Espírito Santo de Deus, amém? Hoje talvez muita coisa não esteja visível, mas nós não somos aqueles que estão esperando um dia no futuro para declarar isso. Hoje nós dobramos o nosso joelho e hoje com a nossa língua nós declaramos que Jesus Cristo é o Senhor, amém? Nós não esperamos que Ele venha para reconhecer quem Ele é. Nós não esperamos que Ele assuma o trono da terra, da história, para nos submetermos a Ele. Hoje, nós dobramos os nossos joelhos. Hoje, nós nos curvamos diante do Senhor e nós reconhecemos que Ele é o Senhor. Nós reconhecemos que Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E vai chegar o dia em que pessoas simples do mundo inteiro, mas pessoas que amaram o Senhor, pessoas que se dobraram ao Senhor, pessoas que serviram ao Senhor, pessoas que foram humilhadas por causa do Senhor, pessoas que foram presas por causa do Senhor, pessoas que foram torturadas por causa do Senhor, pessoas que foram mortas por causa do Senhor, pessoas que sofreram perdas por causa do Senhor, elas vão se assentar com o Senhor e reinar com o Senhor, amém? Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, amém? Eu lhe darei autoridade sobre os povos. Queria que você ficasse em pé em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Tudo que nós vivemos hoje, e vou dizer, tudo que o mundo vive hoje, é tudo passageiro. Nosso trabalho hoje é aquele que Jesus fala em Atos 1:8, né? Vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra, né? Hoje o nosso trabalho é pregar o Evangelho. Ele disse, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então vai chegar o momento em que Ele vai voltar, em que, como diz a Bíblia, como diz 2 Tessalonicenses 2, Ele destruirá o iníquo com o sopro da sua boca, aleluia! E com o resplendor da sua vinda, Ele destruirá o ímpio, glória a Deus, né?
aquele governo anticristão poderoso que se acha o tal, Jesus vai destruir só assim, ó, né? Só com o sopro dele. E o mundo vai saber que ele é o Senhor, ele reina. E aí ele diz, ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, darei autoridade para que você venha reger as nações. E aqui capítulo 3, versículo 21, ele diz assim: ao que vencer, darei o direito de se assentar comigo no meu trono. Olha, vou ler de novo. Ao que vencer, darei o direito. Quem é que vai vencer aí? Quem é que vai ser vencedor no Senhor aí? Amém. Quem é que quer ser vencedor aí? Glória a Deus! Glória a Deus! Eu sei que há lutas e há ventos contrários, mas em nome de Jesus você é mais que um vencedor. Ao que vencer, darei o direito de assentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Feche os seus olhos, fala com o Senhor. Pai querido, nós queremos nesta noite, nós queremos colocar nossas vidas diante do Senhor. Obrigado, ó Deus, obrigado pela tua palavra, pelas tuas grandíssimas e preciosas promessas, Senhor. Obrigado, Senhor, porque elas são grandes. Nós olhamos para todas as coisas que o Senhor nos tem prometido, ó Pai, ó Deus, e nós queremos que elas se apossem do nosso coração, para nós esquecermos as coisas tão banais, tão pequenas, tão passageiras, Senhor, tão ínfimas, diante das coisas grandiosas que o Senhor tem para nós. Senhor, nós queremos, Senhor, lembrar, te olhar e te ver, Senhor, não só como aquele que vai curar uma enfermidade nossa, como aquele que vai resolver um problema, como aquele que vai tirar uma angústia, uma ansiedade do nosso coração, mas nós queremos, Senhor, te ver como o Senhor é, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ó Deus, que nós sejamos teus vencedores, que nós possamos um dia, Senhor, contemplar a tua face, se assentar no seu trono contigo, ó Senhor, e reconhecer que tu és Rei dos reis, Senhor dos senhores, que reina para todos sempre, Senhor. Faz o nosso coração, um coração que Senhor, que é capaz de olhar, de contemplar, de crer em todas as tuas promessas, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor está voltando, que um dia, Senhor, tudo neste mundo passará, e o teu reino, que é um reino eterno, se estabelecerá.